Programa Café com Zaidan. Oferecimento Golcare Saúde. Apoio Jaque Laboratório e Café Colucci. Bom dia para vocês aí na TV Cultura Litoral, todo o litoral paulista aí de Peruíbe a Ubatuba. Programa Café com Zaidan, 29 anos no ar, hein? Você assiste no canal aberto, canal 48, assiste também na Vivo TV, canal 518, na Claro TV, canal 522, e também você assiste nas nossas redes do portal Costa Norte, do Grupo Costa Norte de Comunicação, o maior portal independente do litoral paulista, portal Costa Norte. E esse programa é bom, 29 anos é porque é bom esse programa. Agora, bom não é o Lula, viu, cara? O Lula não é bom, viu? Ontem eu vi ele falando uma besteira, dentre tantas besteiras que o Lula está falando, viu? Nossa, que a gente precisa tirar dos ricos para dar para os pobres. É distribuição de renda. Você tem razão, viu, Lula? Você podia tirar um pouco seu aí para dar para os pobres. Porque você era torneiro mecânico, velho. E hoje você é um dos caras mais ricos do Brasil. Olha que coisa, isso é um milagre da multiplicação, Lula. Você multiplicou. E eu conheci você, Lula, porque eu era do sindicato. Aliás, eu entrei no sindicato antes que você lá, Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo do Campo. Quando eu estava lá, você foi para lá, sabe? Mas você foi esperto, sabe? Você não estudou, como você falou, um simples torneiro mecânico, não tem diploma universitário. Eu fiz ao contrário, eu estudei. Olha, acho que quem estuda não pode ser presidente da República, tem que ser torneiro mecânico para ser presidente. Agora você está levando esse país, está transformando esse país num país de miseráveis, Lula. Sabe? Com essa tal de Bolsa Família que você faz aí, sabe? Coisa incrível, Lula. Nunca vi um negócio desse. Aí vem o Wellington Dias, ex-governador do Piauí, hoje ministro do Desenvolvimento lá da Fome, tá? Falar que quem está no Bolsa Miséria lá, no Bolsa Família, e tiver carteira registrada, não vai sair do Bolsa Família. Continua no Bolsa Família. Quer dizer, o grande segredo disso daí, Lula, é a porta de saída. Esse é o grande segredo. Porta de entrada é o que você faz aí, dá o bolsa. Mas aí os caras ficam 1 ano, 2 anos, 10 anos. Aí o cara perde o apetite de trabalhar. Ou se qualificar, fazer um curso, se qualificar. Vai nada, vai trabalhar para quê? Recebe R$ 1.000 lá por mês, ele, um monte de FII que tem. Não vai trabalhar não. Sabe? Infelizmente, a gente está nivelando esse... A gente não, você, Lula, está nivelando esse país por baixo. E a gente do outro lado aqui vai levando. Literalmente a gente vai levando. Tá certo. É errado, não é certo. Hoje eu vou falar com o Tarcísio Pereira de Lima, secretário de Planejamento Urbano de Bertioga. É o cara que planeja o desenvolvimento de Bertioga. Bom dia, Tarcísio. Bom dia, Zaidan. Prazer estar aqui contigo. A gente já está um tempinho tentando marcar essa agenda aqui, mas hoje deu certo, estamos aí. Tarcísio, você é engenheiro ou arquiteto? Sou engenheiro civil. Engenheiro civil. Engenheiro civil. Tá certo. Tarcísio, Bertioga está tomando um rumo de qualidade, né? Bertioga elevou o seu padrão, né?
E a gente tem um plano diretor aqui, de 1998, um remenda aqui, um remenda acolá, veio o Estatuto da Cidade em 2001, deu uma remendada no plano diretor, adequou algumas coisas, sabe? Mas uma edição nova do plano diretor mesmo, desde 98, que não se edita, né? Como é que está o plano diretor? Vai ser um novo plano diretor? O Poder Executivo está elaborando um novo diretor, se adequando às novas legislações, às novas necessidades do município também, Tarcísio? Como você disse, né, Zé, a Bertioga hoje mudou muito do que era no passado, né? Então, Bertioga vem se desenvolvendo, vem crescendo, é a cidade do litoral que mais cresce. Você é uma pessoa que narra isso constantemente, né? Bertioga vem se desenvolvendo ao longo do tempo e o prefeito, né, Marcelo Villares, tem total interesse em acompanhar esse crescimento, acompanhar esse desenvolvimento da cidade e pensa assim, pensa num novo código de obras, um novo uso do solo, porém fazer isso de uma forma sábia, acompanhando, né, essas novas legislações, esses novos conceitos construtivos, essas novas metodologias que faz com que a cidade consiga crescer ordenadamente, né? Então isso que é importante pontuar. Mas o prefeito tem total interesse em fazer, a gente vem trabalhando nos bastidores, fazendo estudos, coletando dados, conversando com a Associação dos Engenheiros, de modo a entender a real necessidade de desenvolvimento do município para conseguir fazer um bom código de obras, uma boa lei de uso do solo, para que a gente consiga não só atender a necessidade de hoje, mas também pensar a longo prazo no futuro, né? Porque a gente tem que planejar para o amanhã, né? Então a gente executa o de hoje e planeja para amanhã. Então tem que pensar numa legislação que vai atender às necessidades de hoje e às necessidades do futuro. Legal. E falando nesse pensar no futuro, está no radar da prefeitura, do Poder Executivo, as modificações necessárias no plano diretor para atender às novas legislações? Tá. A gente não pensa em verticalizar, a gente não pensa em aumentar o número de pavimentos. Eu acho que Bertioga já tem uma configuração geográfica que, dentro do zoneamento já estudado lá em 1998, já atende uma estrutura e atende a nossa demanda populacional, só que a gente se depara com dificuldades em relação a estacionamento, problemas viários, e isso a gente vem pensando de forma ordenada e urbanística para atender essas deficiências, essas necessidades. O Tarcísio, planejador como você é, né, engenheiro civil, está aqui no município há muitos anos, conhece bem o município, você falou que não pensa em aumentar o gabarito na verticalização. Hoje a gente tem aí, no máximo, 10 pavimentos, exceto uma ou duas zonas aí que permite 15 pavimentos. Mas não na orla da praia, esses 15 pavimentos. A gente tem dificuldades aqui também no sistema viário nosso, na questão de estacionamento, bolsões de estacionamento. Nós não temos bolsões de estacionamento e quando você fala... E temos também o problema dos subsolos, né? Você fazer mais que um subsolo aqui é suicídio, tá? Para estacionamento. Já se pensa em alguma outra forma de contemplar essas edificações com vagas de garagem, diferente de bolsões de estacionamento ou de subsolos? Sim, hoje existem diversas alternativas, algumas alternativas, né? E se a gente for comparar até com cidades vizinhas, como Santos, por exemplo, já se utiliza o sobressolo, né? Então, está sendo estudado, está sendo pensado a possibilidade de fazer o sobressolo. E o que é o sobressolo? É você fazer um ou dois pavimentos destinado à garagem para atender essas necessidades. Quando a gente verticaliza o empreendimento, a gente aumenta o número de apartamentos, aumenta o número de moradores, consequentemente o número de veículos. Então, quando a gente faz isso sem planejar, entendendo que o nosso viário tem uma determinada limitação, não é saudável para o município. E pensando nisso, a gente mantém o número de pavimentos que hoje já existe na legislação, pensando num sobressolo para atender a necessidade, tendo em vista que a gente, como você bem citou, não tem bolsão de estacionamento,
nós não temos um estacionamento dentro do nosso viário que atenda não só a demanda local, ô Zaidan, mas a demanda do turista, né? Porque a gente tem que pensar que nós temos uma cidade que, em feriados e final de ano, carnaval e datas comemorativas... Final de semana normal, fez sol, já entope aqui. Cheio de gente, então nós temos que pensar nisso. Então, onde que o próprio morador vai deixar o seu veículo? Então a gente está pensando nessas alternativas de fazer 2 pavimentos que vá atender exclusivamente garagem. Então a gente tem aquele que tradicionalmente chama, de você mesmo cita, bolo de noiva. Bolo de noiva, né? Então a gente tem aquela construção que tem aquela configuração onde vai atender essa necessidade, e isso para o empreendimento, né, é extremamente saudável, e para a cidade mais ainda, porque a gente tira esses veículos locais da rua e deixa dentro do próprio empreendimento. E esses 2 sobressolos não contaria como, não eliminaria dois pavimentos de moradias, não, né? Isso... Continuaria com 10 pavimentos. Continuaria com 10 pavimentos. Esse não somaria como Não, continuaria uns com 10. Continuaria com 10 pavimentos. Chama o Jaque aí para mim aí. Jaque Laboratório. Você já foi fazer exame, né? Já fui fazer exame no Jaque. Jaque é excelência ali, atendimento 100%. Com saúde não se brinca. Um exame laboratorial ele precisa ser rápido, preciso e eficiente. Este é o compromisso do Jaque Laboratório em Bertioga. Exames com conforto, hora marcada e os melhores profissionais. Jaque Laboratório, qualidade e confiança sempre. Estava caminhando lá, atrás de mim, uma assombração, era o John. Às vezes, quando eu saio da academia, eu encontro você fazendo uma caminhada aí na cidade. Muito bom. Era o John. Cadê minha amiga Vanessinha aí? Cadê? Eu sou de Santos e santista de verdade tem orgulho em dizer que é daqui. Eu sou de Santos e é claro que eu cuido da minha saúde. Por isso, meu plano de saúde é GoCare. Eu posso ser atendida nos melhores hospitais. Gostou da novidade? Vem ser GoCare. Vanessinha. Melhor plano de saúde hoje da Baixada Santista. GoCare? GoCare. Santa Casa exclusiva deles. E a Santa Casa é o melhor hospital que nós temos. Né? Santa Casa é o Sírio-Libanês do litoral. Que maravilha que é a Santa Casa, viu, Tarcísio? Nossa, tudo lá na Santa Casa. Cirurgia cardíaca, cirurgia de tudo. Bem. Até transplante se faz na Santa Casa hoje. Mas tá bom. Tarcísio, então, e essa modificação de você colocar 2 sobressolos de estacionamento, isso já está previsto no novo plano diretor? Vamos falar novo plano diretor? Já está em nossos estudos, né? A gente já pegou referências de outros municípios justamente para trazer um benefício para a nossa legislação. Então nós entendemos o que funciona em outros municípios e aí nós trouxemos para os nossos estudos que vem sendo discutido com frequência para que, como eu falei, para que a gente venha trazer um código de obras assertivo, né? Então, em conjunto com a Associação dos Engenheiros, a gente acaba tendo um certo diálogo com a associação, porque é lá que estão os técnicos da cidade, né? Que além de prestar serviço, conhecem a cidade. Então a gente tem esse diálogo, eles também entendem essa necessidade. E então, respondendo a tua pergunta, sim, a gente já trouxe isso para o nosso estudo, para o nosso novo, como você mencionou, novo plano diretor. E isso liquida essa fatura esse ano? Consegue-se fazer ainda nesse ano 2025 essas modificações pela Prefeitura, depois pela Câmara Municipal? Consegue. Nós temos tempo hábil, Zaidan. É evidente que nós temos que pensar em elaborar audiências públicas, trazer a população para perto desse estudo, para que a população também dê as sugestões, para que a população participe dessa nova legislação, mas tendo em vista que nós ainda estamos ali no início do ano, ali, nós temos um tempo suficiente para poder fazer todas essas audiências, terminar o nosso estudo, para poder encaminhar para a Câmara e continuar com o processo. Tá certo. Estamos falando com o Tarcísio Lima, secretário de Planejamento Urbano de Bertioga. A gente volta num minutinho.
De volta aqui com o secretário de Planejamento de Bertioga, Tarcísio Pereira de Lima, engenheiro civil aí, prata da casa, né? Tá aí, herói da resistência, tá resistindo lá como secretário de Planejamento. Ah, Marcelo gosta dele, ele vai ficar lá. Trabalhador ele, trabalhador. Tarcísio, a gente ainda tem umas reclamações quanto ao fluxo de processos na prefeitura. Tempo de demora. Você entrega um processo lá para construir uma casa ou fazer uma incorporação de um prédio, você entra lá, aí vai para meio ambiente, aí fica lá no meio ambiente, não sei quanto... Não é para licença ambiental, não. Licença ambiental vai passar... Eu estou falando só para... Entra no meio ambiente, aí o meio ambiente vai analisar, para ver se tem alguma folhinha lá que atrapalha. Estou brincando, mas é mais ou menos isso. Mas depois vai para você, demora mais de 30 dias isso, às vezes 2 meses. Como reduzir esse tempo, Tarcísio? Zaidan, você tocou num ponto importante, né? Que a prefeitura hoje ela tem essas deficiências em relação aos fluxos de processo e nós, como gestores, como secretários, o prefeito, os diretores, nós temos olhado com bons olhos para resolver essa deficiência. Hoje, na Secretaria de Planejamento, a gente vem desenvolvendo fluxograma da rotina dos processos. Porque o processo hoje é tudo digital, tudo né? digital. Não tem mais Na processo Secretaria de físico. Planejamento é digital. Então, a gente desenvolve hoje um fluxograma que permite que eu consiga enxergar a rotina do processo. E com isso eu consigo reduzir essa atividade diária. Então o processo entra num setor, como você mencionou, vai para o outro, vai para o outro. Então cada setor tem a sua devida expertise para fazer a análise do processo, e aí com isso a gente está entendendo essa rotina do processo para poder minimizar esse tempo de análise e atender às necessidades diárias que a gente recebe na prefeitura. Tá. Mas o processo não entra só na sua área, na sua secretaria, vai para outra secretaria também. Vocês não se conversam? Hoje nós temos um diálogo bem próximo. Por exemplo, hoje o processo, um processo de obra, como você mencionou, ele vai na Secretaria de Meio Ambiente para analisar a questão de resíduo, verificar se naquela área teve supressão regular ou irregular para tomar as devidas medidas ambientais. Se tiver alguma deficiência de cadastro, a gente manda para o setor da Receita para que seja revisto o cadastro, para que faça toda a atualização cadastral e retornar o processo para análise do projeto arquitetônico. Então, quando a gente compreende esse fluxo, essa rotina, a gente consegue trabalhar com mais assertividade. Mas a gente tem uma comunicação com os outros setores, os demais departamentos, até para sanar essa deficiência, dessa morosidade em relação à aprovação de um projeto. Que tem que ser rápido, porque o construtor, o investidor, o empresário, ele está gerando emprego, ele está gerando imposto, ele está, de certa forma, gerando o desenvolvimento ordenado, né? Porque a gente entende que o empresário, aquele que se preocupa em aprovar um projeto, ele quer fazer de forma regular, de forma ordenada. Sim. Então a gente está pensando na possibilidade, em estratégias para melhorar essa rotina, esse fluxo, para beneficiar também o desenvolvimento da cidade. Nessa melhoria, nesse fluxograma aí de processos, quanto tempo você acha que vai demorar? Eu chego lá, dou entrada num processo, tá? Quanto tempo eu recebo ok para começar? Não o alvará lá, ó. Pode começar a sua construção. Olha, Zaidan, eu tenho um sonho, que eu acho que eu nunca compartilhei publicamente, é de fazer isso num prazo aí de 15 dias. Até 15 dias. Até 15 dias é um sonho, né? Então a gente tem trabalhado para isso, tem pensado, junto com o fluxograma, nós estamos fazendo manuais para que a gente consiga dar informação, para que a gente consiga dar transparência para os profissionais, os requerentes, para que eles conheçam o real serviço da secretaria, né? E a gente acredita que com tudo isso nós vamos conseguir realizar esse sonho aí de fazer uma aprovação. Já seria um grande ganho, porque hoje eu digo para você, hoje vai uns 60 dias, hoje ou mais às vezes. A depender nós já tivemos situações de fazer em menos tempo, mas uma média
é isso mesmo. De um processo que não tem problema ambiental, que caminha bem. É uns 2 meses. É. Se tiver, então, aí lascou. Que já melhorou, né, Zaidan? Nós já tivemos realidades passadas onde esse prazo era Quando era num papel, quando era físico. Quando era físico. Esse prazo era bem maior. Então, com isso, entendendo que o processo digital já trouxe velocidade, nós estamos agora num novo degrau, num novo estudo, que é pensar no fluxo, na rotina, assim como o processo digital trouxe uma melhora nessa velocidade, a gente entende que com esses manuais e procedimentos vai melhorar. Tarcísio, nós temos alguns corredores. Nós temos o corredor da praia, que é a Tomé de Souza. Nós temos o corredor intermediário, que é a João Ramalho. Temos outro corredor aqui, que é a Anchieta. Tá? Que corta aí o centro até o Sesc, outra vai até o Indaiá, que é a Anchieta, né? O que está previsto para esses corredores? Porque na Anchieta hoje você não pode edificar. O nego faz a entrada pelo outro lado, faz 10 pavimentos, mas tem que entrar por lá, mas entra por aqui também e fica lá. O que está previsto para isso, para esses corredores? A João Ramalho e a Avenida da Praia, a Tomé de Souza, elas são avenidas que a gente já compreende que o uso aplicado a elas já atende a real necessidade. Agora, a Avenida Anchieta é uma avenida de grande potência comercial, então a nossa intenção é explorar essa potência que tem na Avenida Anchieta. Quem conhece o município sabe, né, Zaidan, que a Avenida Anchieta é a avenida mais servida de infraestrutura em relação à largura de via, a estacionamentos, né? Nós temos uma potência de comércio de ambos os lados em toda a extensão, né? Não é só aqui na região central. Você vai sentido Indaiá, você vê que tem o comércio, está muito bem explorado essa avenida. Então, Está fluente. Está fluente. Então, a nossa intenção é explorar o comércio da Avenida Anchieta. Então, aumentar o potencial... Verticalizar também. Verticalizar ali, aumentar o potencial construtivo, sem ultrapassar o limite que hoje já existe no município, de modo que a gente consiga... 10 pavimentos. 10 pavimentos, de modo que a gente consiga trazer potência comercial para a Avenida Anchieta, porque a gente entende, Zaidan, que Bertioga está crescendo muito e vai crescer muito mais. Então, se o comércio local não acompanhar esse crescimento, a gente não consegue atender a população. Tá. Hoje já se criou, antigamente o corredor comercial é esse, mas hoje já se criaram várias atividades que requerem novos corredores comerciais também. Sim, além de zonas mistas, né? Então a gente entende que zonas que são restritamente residencial, até por uma questão de sustentabilidade, é necessário tornar essa zona mista para que se tenha junto com a residência um comércio, uma padaria, o comércio que vai atender aquela devida região. Tarcísio, hoje para se edificar um prédio de 10 pavimentos, se requer uma área mínima aí de 3 mil metros, se eu não me engano. Né? Isso não pode ser modificado? Olha, pode, desde que não... Porque assim, o que influencia na construção são questões de recuo, vaga de estacionamento. Então, como você falou, né, fazer subsolo hoje aqui no município, em razão do nosso solo, é um pouco custoso e complexo, né? Então, o que vai influenciar em relação ao tamanho da edificação não é nem o tamanho do lote, né? E sim é a forma como você vai aproveitar, porque é sabido que um prédio... Hoje se fala sempre H/2. Isso não pode ser alterado? Pode e está dentro da nossa intenção também de estudo, melhorar esse recuo lateral, de modo que a gente consiga aumentar o potencial construtivo daquele lote. Com isso, a gente consegue, na possibilidade, diminuir o tamanho do lote, porque, como eu falei, né, o que vai definir o tamanho do teu empreendimento é se você vai ter recuo lateral suficiente, recuo frontal e posterior e vagas de alto. Né? Hoje você tem lotes... Vaga de alto você já minimiza aí com o bolo de noiva aí. Exato. Esses dois sobressolo. Exato. E mexendo no recuo, a gente aumenta o potencial construtivo. Então... Porque muitos municípios aí já tem H/3, H/4. Sim, sim. Já é uma realidade, né? E a gente entende que, como eu falei, que não é prejudicial urbanisticamente falando. Evidente que tem que pensar no recuo para que não atrapalhe questão de ventilação, iluminação natural, mas a gente também compreende que trazendo um recuo um pouco menor do que o que tem hoje, a gente consegue não prejudicar, não trazer impacto urbanístico para o município e aumentar o potencial construtivo. Legal.
Ô, chama o John aí. Jack. Tecnologia de ponta e expertise profissional para cuidar da sua saúde. De check-up preventivo a testes específicos. Comodidade e segurança. Coleta domiciliar. Unidades em Bertioga, Boracéia, Boiçucanga, Guarujá e Praia Grande. Jaque Laboratório. Política de qualidade sempre. Tarcísio, dentro da sua ótica aí do que está sendo estudado na prefeitura, para onde você vê o crescimento de Bertioga? Por onde ele vai acontecer? Hoje em Bertioga nós temos algumas áreas de expansão urbanística, né, que tem potencial construtivo. Evidente que, como você bem sabe, nós temos uma dificuldade ambiental para licenciamentos. Então isso precisa... Dentro da zona urbana, inclusive. Dentro da zona urbana, Está aqui uma área bem aqui em frente ao jornal, da Malbetec, que não consegue a supressão. Enquanto isso, vão invadindo. Então, com essa dificuldade em relação à supressão de vegetação, a gente pensa justamente nessa área urbana, que se você olhar o mapa, né, quem quiser dar um Google aí, olhar a Bertioga por cima, vai observar que tem grandes áreas como essa que você mencionou, de potencial construtivo. Então, a gente entende, né, a prefeitura compreende que nessa região é onde vai nascer os novos loteamentos, os novos empreendimentos, que vai trazer esse crescimento ordenado para o município. Hoje nós temos, Zaidan, dentro da prefeitura, o sistema de georreferenciamento. E nesse sistema a gente consegue visualizar e planejar o município de uma forma mais ordenada. Além dos alertas, né, então, de fiscalização. Então toda construção, a cada 4 meses a gente tem um voo de satélite que capta a imagem do município e me dá um alerta de um avanço de construção. Então, com isso, a gente consegue controlar e planejar com mais assertividade. E aí você pega, aumentou, você pega e já lança. Já lança. Aí manda lá para a Miriam Cajazeira e ela, pau. Já lança no IPTU. Agora, Tarcísio, diante das dificuldades que nós temos, restrições ambientais, Bertioga crescendo, requer mais moradias, né? A gente tem núcleos aí de invasão, alguns controlados, congelados, outros ainda em expansão, sabe? O Marcelo correndo, o prefeito correndo, essa semana teve com o governador, conseguiu 200 unidades habitacionais lá, 170 apartamentinhos aí do Casa Paulista e mais 30 da aldeia indígena, mas isso é pouco ainda, sabe? Como você vê isso? Você vê que dá para destravar ambientalmente isso? Eu acredito que sim. Eu acho que além da prefeitura, né, como você bem mencionou, o prefeito tem essa preocupação, tem ido frequentemente ao governo do estado, a Brasília, justamente pensando na habitação social para vencer essas demandas e atender essas necessidades. E eu acho que se o empresário que está aí fazendo prédio de médio e alto padrão, se ele também pensar na habitação social, eu acho que é uma força maior para a gente conseguir vencer essas dificuldades. E a gente entende, né, junto de todo o licenciamento construtivo, que o Estado tem que olhar com bons olhos para esse tipo de licenciamento, né? Fazer com que a gente consiga autorizações, por exemplo, como de supressão, para conseguir implantar esse tipo de empreendimento, esse tipo de equipamento. Eu até acho que o empresário, Tarcísio, ele tem boa vontade. Só que ele, com a prefeitura, também tem dificuldade em fazer supressão de vegetação. Então tem que ser uma... Como resolver isso? Então tem que ser uma via de mão dupla, né? A gente tem que dar as mãos, prefeituras e o poder privado, né? E o empresário. Para junto à CETESB, junto ao governo do estado, tentar esses licenciamentos de uma forma mais transparente. O prefeito tem essa intenção, já tem falado sobre isso e está aberto, né, a essa possibilidade de fazer esse tipo de licenciamento. Tá certo. Terminou? Sim. Poxa, foi rápido, né? Foi rápido. Nem doeu, hein? Muito bom estar aqui. Tarcísio, obrigado, viu? Eu que agradeço. Vai vir mais vezes aqui, claro, nós vamos acompanhar aí a evolução no plano diretor aí. E eu acho importante, Zaidan, já que o teu canal é de grande comunicação,
Eu acho que conforme for dando os passos, Vamos vindo trazer aqui. para ti, para Vamos informando aqui. atualizar a É população. legal isso daí, viu? É. Tarcísio, obrigado, hein? Valeu. A você aí, um bom dia. Continue aí na nossa programação aí. TV Cultura Litoral, todo o litoral paulista. Programa Café com Zaidan. Oferecimento Golcare Saúde. Apoio Jaque Laboratório e Café Colucci.